Ok, pessoal. Nas aulas anteriores, tá? Todo mundo tá me ouvindo aí? Sim. Beleza. Então, nas aulas anteriores, nós finalizamos os conceitos de óptica, né? De óptica geométrica, né? Nós vimos que... Qual tá? Nós vimos que, por exemplo, definição de cor, né? Sobre a propagação retilínea da luz, sobre o princípio de revisibilidade da luz, né? A gente iniciou esses conceitos mais fundamentais, né? Esses conceitos mais teóricos, né? Então, na aula de hoje nós vamos iniciar. Eu acho que eu cheguei a comentar também o que é reflexão, né? Na última aula eu comentei o que é reflexão e o que é refração, mas foi algo bem superficial mesmo, foi bem tipo para explicar o que é apenas, tá? Mas nós não aprofundamos nesse conteúdo, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre reflexão, certo? Eu já comentei anteriormente, tá? Que basicamente a reflexão, o que é? Né? Vamos pensar na luz como uma onda, tá? Então eu vou falar de onda porque já serve tanto para luz quanto para qualquer tipo de onda. O som, por exemplo, né? O som também ele sofre reflexão, né? Então a onda do mar, né? A onda do mar ela também sofre reflexão. Todo tipo de onda sofre reflexão, mas a onda do mar, que eu digo, é a onda mesmo, tá? Sabemos que o mar a gente tem uma região ali que nós não definimos como onda. Tá? Então, qualquer tipo de onda ela vai sofrer reflexão. Professor, mas o que é reflexão? Chamamos de reflexão o retorno dos raios luminosos. No caso da onda, né? Ou no caso em questão aqui, que eu estou falando de luz, né? Dos raios luminosos. Então, a reflexão nada mais é do que o retorno dos raios luminosos para o meio de qual é proveniente ao atingir uma superfície. Então, a reflexão nada mais é do que o retorno dos raios, o retorno da onda, para o mesmo meio que ele foi incidido. Então, supondo que eu tenho aqui dois meios, tá? Eu tenho aqui uma região, tá? Que divide dois meios. Esse daqui é o meio 1 e esse daqui é o meio 2. Então, supondo que a luz ela tá incidindo, né? Incidindo é de onde que ela sai, tá? Supondo que ela inicia, tá aqui o Sol, né? Ela inicia no meio 1, tá? Então, o que é a reflexão? A reflexão é o retorno dessa onda para o mesmo meio que ela foi incidida. Então, se a onda, no caso a luz, né? Se ela foi incidida no meio 1, quando ela toca em uma superfície, tá? Quando ela toca em uma superfície, ela retorna para o mesmo meio que foi incidido, tá? Ela não atravessa o meio, ela tende a voltar para o meio de origem, para o meio que ela, né, iniciou o trajeto. Então, basicamente, isso é a reflexão. É quando a onda, ou quando, no caso aqui em questão, quando a luz, ela bate o meio, tá? Ela bate uma superfície qualquer, pode ser uma parede, pode ser a superfície de uma água, pode ser um espelho, pode ser o chão, qualquer tipo de superfície, tá? Que tem uma outra característica do meio, tá? Então, qualquer característica diferente desse meio vai provocar uma reflexão, tá? Então, essa luz ela bate nesse objeto, né? Que tem uma densidade, que tem uma característica superficial diferente desse meio 1. Quando a onda perceber, no caso, quando a luz perceber que ela tocou em uma superfície distinta, ela vai retornar para o meio de origem. Que no caso, em questão, é o meio 1. Tá? Então, basicamente, isso é a reflexão. Deu para entender, pessoal? Sim. Deu, né? É... Deu. Deixa eu voltar aqui o slide. Chamamos de reflexão o retorno dos raios luminosos para o meio do qual a proveniente atinge a superfície. Ok. Eu tenho duas possibilidades, tá? Primeiro, quando a superfície, olha que isso vai depender de quem? Vai depender da superfície, tá? Então, quando você tem uma superfície perfeitamente polida, ou pelo menos bem próximo disso, tá? Lógico que uma superfície perfeitamente polida não existe, né? Na prática isso não acontece, né? Deixa eu dar um exemplo de uma superfície muito polida, o espelho, por exemplo, né? O espelho convencional, né? Aquele normalzão, sem ser os côncavos e os convexos, né? Que geralmente esses côncavos e convexos, pelo menos o convexo, né? As meninas utilizam muito para maquiagem, né? Se você pegar seu espelho de maquiagem, provavelmente ele vai ser o plano, né? Pode ser
mas ele tem uma grande probabilidade de ser o convexo, que ele é um pouquinho redondo, assim. Se você parar para observar, ele tem uma pequena curvatura, né? Isso aqui a gente vai ver quando a gente for estudar espelhos esféricos, por que ele tem essa curvatura, né? Essa curvatura aqui, ela facilita o que? A ampliação. Ela vai provocar uma ampliação na imagem. Professor, então por que eu quero uma imagem ampliada? Para poder facilitar o processo da maquiagem, né? Você tem uma definição maior do olho, né? Você amplia ali aquela região, né? Mas se você pegar o espelho convencional, que é o espelho plano, né? Aquela região ali ela é praticamente, né, 100% polida. Não é 100% polida, né? Mas ela fica próxima disso. Não existe superfície perfeitamente polida, tá? Então, quando você tem uma superfície perfeitamente polida, como um espelho, tá? O retorno da luz, ele é, olha aqui, ele é ordenado. Ou seja, quando você tem uma reflexão, tá? Que é quando a luz vem e bate numa superfície e volta, e esse retorno é de forma ordenada, de uma forma organizada, onde os raios luminosos eles serão praticamente 100% paralelos. Olha aqui, ó, como ele seguiu exatamente ele obedeceu um ângulo aqui, ó, constante. Tá vendo, ó? Esse ângulo aqui foi muito constante. Então você tem aqui uma reflexão praticamente perfeita, uma reflexão onde os raios entram luminosos, né? Incidem luminosos e refletem eles incidem paralelos e refletem paralelos. Então você tem aqui no caso o que nós chamamos de reflexão regular, tá? Reflexão regular ou especular, tá? Essa palavra aqui dificilmente a gente utiliza. Nós chamamos eles de reflexão regular, tá? Então o que é reflexão regular? É quando a reflexão ela é praticamente, entre aspas, perfeita, né? É quando os raios refletidos eles incidem, né? Eles refletem paralelamente, ou seja, o ângulo formado nessa reflexão ela é constante. Ele tem uma reflexão aqui ideal, perfeita, tá? Nesse tipo de reflexão, se você tiver, por exemplo, vendo a sua própria imagem, né? Por exemplo, né? Aqui está você, tá? Aqui está você. E lembrando que o que você vê é o reflexo, tá? Então vem a luz, né? Bate, no caso aqui, tem que ser o contrário, né? Vou fazer o desenho do zero. Então aqui você, por exemplo, né? Aí a luz vem, né? Bate em você, né? Aí ela reflete, no caso, né? No caso aqui, nem é bem assim, né? Como é que eu posso desenhar? Pronto. No caso aqui você vem o raio de luz, né? Bate aqui e reflete. Se esse vidro se esse espelho for 100% polido, você vai ter aqui uma reflexão perfeita, né? Uma reflexão de ângulos constante. Então o que vai acontecer? Provavelmente a sua imagem ela vai ser uma imagem muito próxima. Eu estou falando assim muito próxima, é para ser igual, tá? Porque não existe 100%, tá? Isso aqui não existe. A imagem que você vê no espelho, logicamente, ali não é a sua imagem perfeitamente realista, né? Existe ali pequenas alterações, porque não existe um espelho 100% plano, tá? Então, quando você tem uma reflexão regular, a imagem que você vai ver através dessa reflexão, se você tiver um espelho, tá? Vai ser uma imagem mais próxima possível da realidade. Não vai haver nenhuma distorção, tá? Por exemplo, quando você está na superfície de um lago, por exemplo, às vezes quando você olha na água você consegue se enxergar. Só que você não vê da forma que você é realmente. Você vê você um pouco, né, borrado ali, né? Um pouco, às vezes você olha o seu rosto está um pouco torto, né? E tem aquelas ondulações ali. Então você consegue ver a sua própria imagem, só que não é de uma forma perfeita, né? Então por quê? Porque naquele caso não foi uma reflexão regular, tá? Quando você tem uma reflexão regular, você tem uma imagem construída ali através daquele espelho perfeito. Tá? Nesse caso aqui isso vai acontecer, tá? Em relação à luz, tá, pessoal? Eu tenho dois tipos de fonte de luz, né? Eu tenho a luz incidente e a luz refletida, tá? O que é a luz incidente? É a que vem, tá? É a que incide sobre o espelho. E a refletida não precisa nem falar, né? É a que reflete, que retorna, tá? Então eu tenho o raio incidente e o raio refletido, tá? Ficou alguma dúvida aqui sobre reflexão regular? Não, Eric. Não, Não. Segundo caso, o segundo caso que eu tenho aqui é a reflexão difusa, tá? O que é a reflexão difusa? Pela imagem já dá para entender, né?
Quando a superfície representa rugosidade, olha que novamente quem é que vai influenciar? É a superfície. É onde essa reflexão tá ocorrendo. Tá? Se você tem uma reflexão lisa, né, polida, perfeitamente polida, você vai ter uma reflexão aqui onde os raios incidentes e os raios refletidos serão praticamente todos paralelos. Né? Você tem um ângulo aqui constante. Agora, se você tem uma superfície de reflexão rugosa, né, que é onde você tem aqui imperfeições, né, alterações nesse plano, então, quando você tem aqui superfícies, né, mais rugosas, né, que você tem aqui alterações no plano, você não tem uma superfície lisa, então você vai acontecer uma reflexão aleatória, né? Vem aqui um raio luminoso, tal, reflete, beleza. Aí vem outro raio luminoso, bate aqui, volta para cá. Aí você, né? Você não tem aqui uma organização, vamos dizer assim. Você não tem aqui um ângulo de reflexão perfeito, constante, né? Devido a essa rugosidade. Então você tem aqui uma reflexão difusa. Né? No caso em questão que eu acabei de comentar lá da água, ali houve a reflexão, tá? É fato. Porque se não tivesse reflexão, você não conseguiria ver sua própria imagem. Tem que haver reflexão. Só que no caso ali foi uma reflexão difusa, tá? Foi uma reflexão não organizada. Você vê, ó, que o raio incidente, pessoal, a luz ela anda em linha reta. Isso aqui nós já vimos. E os raios eles são paralelos, tá? Então você vê aqui que no raio incidente, ó, todos esses raios aqui são os raios incidentes, né? Que nos raios incidentes, todos os raios foram paralelos. Você não tem aqui uma incidência aleatória, não existe isso, tá? A incidência sempre será paralela. Beleza. Só que você observa que o raio refletido, tá? Foi sim aleatório, né? Então, isso é devido a essa superfície rugosa aqui, né? A superfície aqui que não está 100% polida. Ficou claro, pessoal, isso aqui? Deu para compreender? Deu. Então, basicamente, a reflexão, né? Existe o raio incidente, o raio refletido, né? O raio incidente, aquele que, logicamente, né, incide na superfície e o refletido é que retorna. Existem basicamente dois tipos de reflexão. A reflexão regular, né, que é quando você tem os raios refletidos paralelos, da mesma forma que foram os raios incidentes. Você tem ali um ângulo de reflexão, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, um ângulo de reflexão constante. Já na reflexão difusa, não. Na reflexão difusa você tem os raios refletidos não paralelos, né, de forma aleatória. Ou seja, o ângulo de reflexão não é constante. Você tem raios refletidos com um ângulo um pouco maiores do que outros, né? Você tem aqui uma reflexão aleatória, né? Isso aqui é a reflexão difusa. É a difusa o espalhamento da luz pelo próprio ar, pela poeira, pelas paredes e outros corpos, que tornam o ambiente iluminado. O céu da Terra é azul, porque as moléculas de nitrogênio, que são partículas de nossa atmosfera, difundem mais facilmente esta cor do que nas regiões luminosas. Okay. Essa parte aqui é outro tipo de reflexão. Tá? Leis da reflexão, tá? Por hoje só. Eu vou parar nas leis de reflexão. As questões que eu selecionei para vocês já dá para fazer bastante daqui. Primeira lei, tá? Basicamente existem duas leis, tá? Da reflexão. Primeira lei da reflexão. Agora que eu lembrei que eu coloquei uma questãozinha sobre o distanciamento de espelhos, cara. Primeira lei da reflexão, né? O raio incidente, o raio refletido e o raio normal são complanares. Vamos lá, vamos primeiro definir o que é cada coisa. O que é o raio incidente? O raio incidente eu comentei agora há pouco, né? É o raio que incide sobre a superfície. É o raio incidente. O que é o raio refletido? É o raio que retorna após essa reflexão. Né? Supondo que eu tenho aqui a superfície polida. Né? O que é a reta normal? A reta normal, você observa aqui que ela é pontilhada. Por quê? Porque essa reta ela é imaginária, tá? Essa reta normal é uma reta imaginária. O raio incidente, o raio refletido também, né? Você não consegue ver esse raio, então de certa forma ele é imaginário. Mas a reta normal, ela de fato não existe, né? É tanto que quando eu falei sobre a reflexão, só tinha o raio incidente e o raio refletido. A reta normal ela é uma reta imaginária, que ela fica localizada onde? Entre o raio incidente e o raio refletido.
tá? Então ela fica exatamente no meio. Você observa aqui, ó, que ele formou dois ângulos, o ângulo I e o ângulo R. E você observa que aqui tem dois tracinhos e aqui tem dois tracinhos. Então essa é a função da reta normal, é dividir esse ângulo aqui ao meio, tá? Onde esse ângulo, quem é esse ângulo? É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, que nós chamamos de ângulo de incidência, tá? E esse R é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal, nós chamamos de raio refletido, tá? Ou raio de reflexão. Então, basicamente, o que é o raio incidente? É o raio que incide, né? Ficou até meio repetitivo isso. Que incide sobre a superfície. A reta normal, o raio refletido, né? Incidente refletido, é o raio que reflete. E a reta normal é uma reta imaginária que fica entre esses dois raios, dividindo esse ângulo ao meio. Beleza? Então, o que é que diz a primeira lei da reflexão? Que basicamente esses raios são complanares. Como assim complanares? Eles pertencem ao mesmo plano. Como assim mesmo plano, professor? Fica difícil falar isso aqui ou tentar explicar isso aqui na forma online. Não tem como fazer gestos com a mão. Imagina a superfície, tá? Imagina isso aqui é 3D. A superfície normal, né? Na prática. 3D. Então, vamos supor que vai iniciar aqui, vai incidir um raio, tá? Vem esse raio, bate. Só que se você imaginar essa superfície agora aqui em 3D, você sabe, porque do jeito que está aqui, ela só está em 2D, né? Mas lembre que uma superfície é 3D. Então, se você parar para imaginar, esse raio refletido, ele pode refletir de várias possibilidades, de várias formas. Ele pode, imagina aqui um plano, tá? Imagina uma fatia aqui, uma parede. Então, esse raio, ele pode sair da parede para cá, ele pode sair da parede para cá, ele pode entrar na parede. Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Tô querendo dizer? Imagina uma parede, tá? Aham, tá dando pra entender. Imagina a parede, tá? Aqui é o plano. Aí imagina a parede. Essa parede, ela vai ser o próprio plano, tá? Imagina aqui uma parede sobre esse plano. Então vamos supor que esse raio, ele está dentro, em cima dessa parede. Ele foi escrito na parede, como se tivesse feito, desenhado, com um pincel, por exemplo. Então ele está sobre esse plano. Quando esse raio ele bate nesse plano, ele pode fazer vários trajetos. Ele pode sair da parede, imaginando 3D, né? Ele pode sair da parede para cá. Ele pode entrar na parede. Imagina que ele está entrando na parede, tá? Ele entrou na parede. Então ele pode seguir vários trajetos. Só que na prática isso não vai acontecer. É isso que diz a primeira lei da reflexão, que os raios incidentes, os raios refletidos e os raios complanares da reta complanar, ou a reta normal, elas são complanares. Ou seja, se esse raio aqui, incidente, ele está sobre o plano alfa, quando ele bater na superfície, ele retorna também sobre o plano alfa. Ou seja, esse raio, esse aqui é o raio incidente, esse aqui é o raio refletido. Esse raio aqui, ele não sai da parede, muito menos entra. Ele permanece escrito sobre a parede. Ele continua no mesmo plano. E, por obrigação, a reta normal acompanha esse bonde. A reta normal ela também não pode sair da parede, ela não pode vir para cá. E ela também não pode entrar na parede. Ela continua também sobre a parede. Ela também continua no mesmo plano. É isso, né? Pronto. Lascou-se. Cacete. Ok. Ai, pra caramba. Olha aqui, velho. Nossa senhora. Eu deveria ter passado o slide. É exatamente a mesma coisa que eu fiz.
Tá aqui, né, pessoal? O desenho do slide tá melhor que o meu, né? Basicamente é essa situação, tá? Da primeira, pronto, essa figura aqui, ó, ela encaixa para explicar a primeira lei, tá? Então você observa aqui, ó, que você tem uma superfície plana, né? E você tem um plano sobre essa superfície, o plano π, né? Então você observa que esse raio incidente, esse raio refletido, ele está sobre esse plano, ou seja, ele nem saiu e nem entrou no plano, tá? Então basicamente essa é a primeira lei da reflexão. Deu para entender, pessoal? Ou ficou muito confuso isso aqui? Deu. Deu. Deu Beleza. pra entender. Show. Segunda lei da reflexão, que basicamente eu já acabei dando spoiler, tá? O que é que diz a segunda lei da reflexão? Um ângulo de incidência, pessoal, cuidado, muita gente confunde o ângulo de incidência, tá, com o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície. Por exemplo, tá aqui o plano, né? Aí vem o raio, bate e volta. Quem é o raio incidente? É esse daqui. Quem é o refletido? É esse daqui. Quem é normal? É no meio, beleza. Quem é o raio incidente? A pessoa faz assim, ó, aqui. Então, cuidado para não confundir, tá? Muita gente confunde o ângulo de incidência, tá? Tem diferença entre raio incidência e ângulo de incidência. Tá? Muita gente confunde o ângulo de incidência entre o plano e o raio incidente, mas não é, tá? O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, tá? Então o ângulo de incidência fica aqui, tá? E o ângulo de reflexão, mesma situação, tá? É entre o raio refletido e a reta normal. Então, basicamente, o que é a segunda lei da reflexão? É só para dizer que esses ângulos são iguais. Pronto. A reta normal já acabou de falar isso, né? A reta normal, ela fez exatamente isso. Dividiu esses ângulos aqui no meio, tá? Então, basicamente, essa é a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo, ele foi... essa reta normal, ela funciona como uma bissetriz, tá? Ela divide esse ângulo aí exatamente ao meio. Beleza? É importante falar que isso acontece apenas, tá? Apenas quando você tem uma reflexão regular, tá? Quando você tem uma região plana, tá? Às vezes, quando você tem uma região esférica, isso também acontece, né? Porque você toca aqui numa superfície, né, única, tá? Mas quando você tem aqui, quando você analisa um raio individual, beleza, sempre vai dar certo. Mas se você tem vários raios aqui e você tem aqui uma reflexão difusa, aí essa relação aqui vai para o buraco, tá? Então, geralmente, quando você tem mais de um raio, é apenas região plana. Se você quer analisar um raio individual, beleza. Uma superfície rugosa dá certo também. Tá? Então, geralmente, utilizamos aqui regiões planas. Tá? A figura abaixo mostra um caso particular de reflexão regular, com incidência normal. Tá? Nesse caso aqui, ó, o raio incidente ele foi perpendicular. Se você parar para observar, o ângulo de incidência aqui, ó, ele não é perpendicular, né, no caso anterior. Ó, você observa que o ângulo de incidência ele tem uma certa inclinação, né? Se esse ângulo de incidência ele for perpendicular ao plano, por exemplo, aqui o plano, e o ângulo de incidente ele forma exatamente 90 graus. 90 graus. Então, esse aqui é o raio incidente. Então, vai bater, vai voltar. O raio refletido também será perpendicular ao plano. Então, aqui você terá ângulo zero, tá? Ângulo de incidência e raio refletido será ângulo zero. Isso acontece quando o raio incidente é perpendicular. Se o raio incidente já tem um ângulo de inclinação, então o raio refletido também terá um ângulo de inclinação. Então, existirá reta normal, existirá ângulo de incidência, existirá ângulo refletido. Tá? Ficou claro isso? Ficou claro? Ficou. Ficou. Beleza. Espelhos planos. Não sei se eu começo hoje. Deixa eu aproximar. Pessoal, eu vou deixar a relação de espelhos na próxima aula. Eu vou deixar só nas leis da reflexão. Tá? Só nas leis da reflexão. Vou só comentar uma coisa aqui para vocês poderem resolver o TD, tá? É bem simples, tá? Não preciso nem falar de coisas anteriores. Mas eu vou voltar e vou explicar direitinho porque isso acontece na próxima aula, tá? Mas só uma relação aqui que provavelmente muita gente já conhece, tá? Se você tem aqui um espelho plano, tá? Espelho plano, né?
E essa pessoa, ela está a uma distância de 10 metros do espelho. Então você vai ver que você vai observar que formará uma imagem dessa pessoa. Uma imagem dentro do espelho. Tá? Então a imagem já vai ser formada aqui, perfeitamente, né? Igual a essa pessoa. Essa imagem ela vai estar também a uma distância de 10 metros do espelho. Então você tem aqui uma relação, uma distância igual, tá? Então se você está a uma distância x de um espelho plano, a sua imagem estará a uma distância x também desse espelho plano. Tá? A gente vai comentar sobre os espelhos na próxima aula, que senão vai ficar muito longo. Que a aula de hoje ainda tem que falar de matemática também, senão 2 horas da tarde acaba. É muita coisa falar de espelho, é melhor trazer uma aula só para isso. Tá? Então, a gente observa aqui, ó, que tem umas coisinhas bem interessantes para se ver. O conteúdo de óptica ele é um pouquinho chatinho, tá? Ele é um pouco complexo, assim, né? Essa parte nem tanto, mas a óptica física ela é um pouco mais complicada. Então essa é para não ficar muito corrido, tá? Porque hoje vai ser matemática, física e mais tarde tem aula de química, parece, de biologia, não sei. Vai ficar muito curto, vai ficar muita coisa. Se não fosse da matemática, eu daria logo tudo isso aqui, mas não adianta. Então, só para vocês poderem resolver a questão do TD. Então, a mesma distância que você está do espelho X, essa imagem vai estar também do espelho, tá? Se você está a distância X do espelho, a imagem A vai aula estar... de biologia foi cancelada, ô Erickson. Vai ser à tarde, não? Vai não, foi cancelada. Ah, entendi. Beleza, então. Mas mesmo assim vai ficar corrido ainda com a matemática. Então, pessoal, para você só poder resolver, tá? Então tá aqui. Se você tem aqui um objeto, tá? P, né? Esse objeto P, ele está a uma distância D. Só que diabo de figuras é essa, que desenho? A gente vai ver isso aqui na próxima aula, tá? Então, somente isso aqui para vocês poderem fazer a questão. Se você tem aqui um objeto P, ele está a uma distância D do espelho. Então, o objeto P', tá? Quem é o objeto P'? É a formação da imagem do objeto P, tá? Também vai estar a uma distância D do espelho. É como, pessoal, eu não vou falar, é a última coisa que eu vou falar de espelho, senão eu vou, né, falar demais. É como se o espelho ele fosse um divisor de mundos. É muito interessante isso daqui, quando a gente for dar espelhos. Como assim? É como se o espelho fosse uma passagem para uma outra dimensão. Tudo que está fora do espelho, nós chamamos de mundo real. Tá? Então aqui você tem a imagem real. Tudo que está dentro do espelho, como assim dentro do espelho? Pessoal, dentro do espelho mesmo. Professor, mas meu espelho aqui de casa ele é bem fininho. Pessoal, dentro daquele espelho, você vai formar um mundo inteiro dentro daquele espelho. Então, é incrível isso. Não faz sentido, porque, por exemplo, se você está a 10 metros do espelho, acredite, a imagem ela vai estar também a 10 metros do espelho. Professor, mas como assim se meu espelho é bem fininho? Pois é, pessoal, como eu estou dizendo. É como se dentro daquele espelho formasse um mundo paralelo. Invertido, parece até... como é o nome daquela série lá, pô? Stranger Things, né? E realmente é literalmente invertido mesmo, né? Você tem uma região ali assimétrica, né? Então, vai ser a mesma distância. A gente vai ver na próxima aula como é que as imagens são formadas. Por que um espelho forma imagem, tá? Como é que essa imagem é formada, né? Então, basicamente é isso, tá? Se você está a uma distância de x do espelho, a sua imagem vai estar a uma distância x do espelho. É tanto que se, por exemplo, a sensação que dá é que literalmente existisse dois de você. Como assim dois de você? Se você está a uma distância aqui x do espelho e você observa a sua imagem, né, que você sabe agora que está à mesma distância, e quando você se aproxima do espelho, você começa a andar, né, para ficar perto do espelho. Você observa que a sua imagem também vai se aproximando de você. Então essa distância, a partir do momento que ela encolhe, aqui também encolhe, como se fosse uma outra pessoa, né, como se fosse um clone mesmo, como se tivesse ali dois mundos. É bem interessante isso daqui. Então, Ô, Érico. Oi. Por exemplo, a tela do celular, quando a gente não acende ela, dá pra gente ver. Aí na tela do celular também pode ter outro mundo lá dentro? Exatamente. Se você pegar tu falou agora, eu acabei de olhar aqui na tela do meu celular e eu estou me vendo. Se você parar para observar, a mesma distância, se você tiver o celular aí, você vai perceber. A mesma distância que você está da tela do visor, a sua imagem vai estar também da tela do visor. Então, se você para medir aí, ó, um palmo, coloca um palmo, coloca a mão no queixo e gruda no celular. Foi um palmo. Você vai perceber que exatamente foi isso que aconteceu na sua imagem.
A sua imagem, ela colocou a mão no queixo e o dedo dela também encostou no celular. Olha que louco, faz aí. Já bem, isso. Entendeu? A distância é a mesma. Se não fosse a mesma distância, o seu palmo não caberia entre a sua imagem e o espelho, entendeu? Então é perfeito, a distância é exatamente a mesma. É como se fosse um mundo ali dentro. Como se fosse o mundo inteiro ali dentro, só que em uma região que não tem espaço nenhum ali, né? É bem louco isso daqui. Bem interessante. Quando a gente for estudar espelho plano, a gente vai ver tudo isso daqui, tá? Mas eu comentei isso só para vocês poderem resolver a questão, tá? Mais louco que isso não é nem estudar espelho plano, é estudar espelho esférico. É bem louco. Eu acho que eu comentei até no passado que tem uma região do gatinho espelho. da rua. Oi? Tô comigo? Gatinho da... Ai, o microfone tá ligado. Ah, tá. Tem uma parte do espelho esférico que a gente vai ver que tem uma posição que você fica, eu acho que eu comentei isso já, que você olha no espelho, mas você não vê a sua imagem. É como se você não estivesse ali. É muito interessante. Por exemplo, você tem aqui um espelho esférico, né? Aí você está nessa distância. Aí você vê a sua imagem bem grande, bem grandona. Aí você se aproxima. Aí você vê a sua imagem bem pequenininha. Aí você se aproxima. Aí você vê a sua imagem de cabeça para baixo. Aí tem uma posição ali que você fica, que eu não vou dizer, que a gente vai ver só lá na frente, que você não vê imagem nenhuma. Ou seja, como se você fosse vampiro. Você fica na frente do espelho, mas você está na frente do espelho, só que não tem você. Você não vê você. Você vê o que está atrás de você, mas você não vê sua imagem. É bem surreal. Que loucura. Loucura isso aqui. Né? Tem uma posiçãozinha no espelho esférico, isso acontece. Né? Mas, vou comentar sobre o espelho plano. O espelho esférico vai demorar ainda pra gente ver. Tá? Porque a gente vai ter que ver refração ainda e tudo mais, beleza? Mas eu vou finalizar aqui, pessoal, só pra gente não ficar muita bobagem. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Essa parte de espelho plano. Então, por hoje fica leis da reflexão, tá? E definição de tipos de reflexão, que é a reflexão regular e a reflexão de fundo. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Não. Não? Então, não. tranquilo. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Eu tô gravando a aula, tá? Então, pra quem não puder assistir, eu vou passar